Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero de coração que sim. Dando continuidade às nossas aulas, então, eu falei para vocês que eu ia falar sobre os cromossomos sexuais separados, né? Porque acaba sendo um conteúdo bem interessante e um pouquinho mais abrangente, tá? Então a gente vai ver sobre os cromossomos sexuais lá da página 27 e 28 agora, que são a herança e o sexo, tá? Dentro das condições normais, então, que nós temos uma célula diploide humana, ela contém 23 pares de cromossomos homólogos, ou seja, todos os cromossomos que se pareiam, tá? Isso é a organização normal de uma célula 2N, tá? Ou com 46 cromossomos. Lembrando que 2 cromossomos são sexuais, então eu tenho 44 cromossomos autossomos, que vão dar todas as características do corpo, vão formar todo o corpo, tá? E 2 cromossomos sexuais, que são conhecidos como heterossomos, tá? Não esqueçam disso daí. Nós somos formados por 44 cromossomos autossomos e 2 cromossomos sexuais, que são os heterossomos, tá? Que somando eles dá 46 cromossomos, que é a nossa carga genética, tá? Os cromossomos autossômicos são aqueles que estão relacionados as características comuns entre os dois sexos, tanto o sexo masculino quanto o sexo feminino. E os cromossomos sexuais, ou os heterossomos, são aqueles que são responsáveis pelas características próprias de cada sexo. Ou seja, na mulher é o que dá o volume no seio, que forma os órgãos sexuais, que forma o útero. E no homem, só um segundinho, pessoal. Desculpe, voltando então. Os cromossomos, então, eles são os autossômicos, né, que são relacionados às características comuns entre os dois sexos, e os heterossomos, que são os cromossomos sexuais, são aqueles responsáveis por dar as características próprias do sexo. No homem, o volume da massa muscular, a organização sexual, a formação dos órgãos sexuais, a projeção alta dos níveis de testosterona. Nas mulheres, a projeção alta dos níveis de progesterona, todas as formações de acordo com o sexo que ele está pré-definido, tá? A formação dos órgãos somáticos, então, como o fígado, baços, estômagos, os rins, entre outros, né? Ela se deve aos genes que estão localizados nos cromossomos autossomos, ou seja, aqueles 44 cromossomos autossomos que nós temos, porque eles são incomuns nos dois sexos, né? Se você pegar um homem e uma mulher, os dois vão ter pulmões, vão ter fígado, vão ter rim, vão ter baço, cérebro, sistema nervoso e afins. Então são essas características em comum, tá? Que são todas localizadas nos cromossomos autossomos, que eles fazem essa organização nos dois, tá? Tanto no macho como na fêmea. Aí, o conjunto haploide de autossomos de uma célula, ele é geralmente representado pela letra A, tá? Por outro lado, assim, a formação dos órgãos reprodutores, os testículos, ovários, que são característicos de cada sexo, ela é condicionada, tá, por genes que estão localizados nos cromossomos sexuais. E eles são representados, de um modo geral, né, por X e Y. Então a gente sabe que quem é X e Y é menino, quem é XX é menina, tá? O cromossomo Y, ele é exclusivo do sexo masculino. As meninas não possuem o cromossomo Y. Tanto que na hora da fecundação, quando ocorre a fecundação, quem produz os espermas com o cromossomo X e o cromossomo Y são os homens, tá? As mulheres, como elas têm a carga heterossômica de somente XX, então elas somente produzem ovócito primário X, tá? Então ele existe na mulher em dose dupla, e o homem ele aparece em dose simples, porque ele tem o cromossomo X e o cromossomo Y, tá? E os dois diferenciam bastante quanto ao tamanho. Olha a imagem que eu coloquei para vocês ali, tem uma diferenciação grande de tamanho do cromossomo X e do cromossomo Y, tá? O cromossomo Y é mais curto e ele possui menos genes que o cromossomo X, tá? Além de ele conter uma porção, uma parte dele que é mais curta, ela é encurtada, e ali vai ter genes exclusivos do sexo masculino, tá?
Então, na outra figura que está ali, tem uma parte do cromossomo X que ele não possui alelos em Y, ou seja, uma região não homóloga. Então eu tenho o cromossomo X e o cromossomo Y, ele possui uma região do Y que não é homóloga ao X, ou seja, que não se pareia com o X. Por isso essas diferenças, né, entre os dois, né, tanto na quantidade de genes quanto nas regiões não homólogas do cromossomo. Dentro disso nós temos daí a determinação do sexo, né? Em algumas espécies dos animais, incluindo a humana, tá? Porque você tem diferenciações de sexo em outras espécies, em alguns tipos de inseto. Então a constituição genética dos indivíduos do sexo masculino, ela é sempre representada pelo X e pelo Y. Vocês vão ver algumas colocações que aparecem assim. Ela é representada por 2AXY, que quer dizer os autossômicos, né? E a dos gametas, elas são produzidas por AX e AY. Isso alguns editores, alguns livros, alguns cientistas colocam dessa forma. Mas, em geral, ela aparece os cromossomos XY e XX, tá? Porque já sabe que são dois cromossomos heterossomos, tá? Então, na fêmea daí vai ter essa constituição genética indicada por 2XX ou apenas X, né? Que é só o gameta que é produzido lá no ovócito, por meiose. Essas divisões todas ocorrem por meiose, tá? Ela forma, então, só um tipo de gameta, né? Quanto aos cromossomos sexuais, e eles são denominados homogaméticos. Os que produzem dois tipos são chamados heterogaméticos. Então, na espécie humana, a menina, o sexo feminino, ele é homogamético, porque ele somente produz os cromossomos X, tá? Então, por isso que ele é homogamético. E os masculinos, eles são heterogaméticos, que eles produzem tanto o espermatozoide X como o espermatozoide Y, tá? Dentro desse fator, a gente tem um assunto que a gente chama de compensação de dose, tá? Isso foi colocado pelo pesquisador Murray Baer, tá? Que ele descobriu uma diferença dentro dos núcleos interfásicos da célula masculina e da célula feminina. Na periferia dos núcleos da célula feminina, dos mamíferos em gerais, né? Existe uma massa de cromatina que não existe na célula masculina, que ela é exclusiva das células femininas. E isso foi dado o nome de corpúsculos de Baer, né? Ou cromatina sexual. Então ela que possibilita identificar o sexo celular dos indivíduos simplesmente pelo aparecimento dessa cromatina. Então hoje, por exemplo, quando uma mulher está grávida, você faz um exame para ver se possui essa cromatina sexual, tá? Que se possuir vai ser menina, desculpa, e se não possuir vai ser menino, tá? Aí a partir da década de 60, as evidências que foi colocado, né, em cima disso, elas levantaram a hipótese que cada corpúsculo de Baer, ele fosse um cromossomo X, tá? Que lá em alguma parte da divisão da célula interfásica, ele se espiralou e se tornou inativo. E é o que forma, né, acaba formando essa cromatina que existe nos organismos femininos, tá? Somente nos femininos, não nos Dessa forma, esse corpúsculo acaba adquirindo uma coloração mais intensa que os demais cromossomos ativos, tá? Como os demais cromossomos ativos eles estão numa forma desespiralada, eles estão desenrolados, né, de fios de cromatina, então ele não fica tão corado quanto esse corpúsculo, que ele adquire uma coloração maior, porque ele acaba se espiralando e acaba ficando mais evidente, tá? De acordo com essa hipótese que foi levantada, a inativação desse cromossomo, ela atinge o acaso de qualquer um dos dois cromossomos X da mulher, tá? Ou seja, que pode ser proveniente do espermatozoide ou do óvulo dos progenitores. Então essa inativação seria uma forma de
igualar a quantidade de genes que existem nos dois sexos, tá? Então esse mecanismo, a essa compensação que se cria, foi dado o nome de compensação de dose, tá? Como a inativação ela ocorre ao acaso, toda a fecundação, toda a organização cromossômica é ao acaso, em alguma fase do desenvolvimento no qual teve essa organização nas células cromossômicas do organismo que vai desenvolver uma mulher, né, do óvulo que está fecundado e vai desenvolver uma menina, então acabou ocorrendo uma inativação de um desses cromossomos, tá? Com o intuito de igualar a compensação cromossômica. Então, essa inativação, assim, ela é relativamente pequena e se espera que metade das mulheres, de uma mulher que tenha o X ativo, né, de origem paterna, enquanto a outra metade, o X que é ativo é de origem materna, tá? Então, um dos dois que acaba assumindo o funcionamento total. Enquanto na outra metade do X de origem materna em funcionamento, por isso que se comenta assim que as mulheres são um mosaico, né? Pois os cromossomos sexuais eles apresentam dois tipos de célula. Então você tem essa comparação, essa inativação que ocorre a partir do cromossomo X, ele pode ser metade de origem paterna ou metade de origem materna e serve como para igualitar as cargas cromossômicas, tá? Então essa determinação do sexo nuclear, né, ou a presença do corpúsculo de Barr, ela tem sido muito utilizada nos Jogos Olímpicos, nas Olimpíadas, porque hoje nós temos assim muitos transgêneros que competem junto com as mulheres, né, com o organismo feminino. Então você tem esse exame que é feito para se verificar, para ver a veracidade disso, tá? Se ela mesmo tem essa quantidade maior do cromossomo X, para que ocorra a parte igualitária dentro das competições, né, de Jogos Olímpicos, de Olimpíadas, de Mundiais e afins. E isso gera uma grande discussão no meio do esporte, porque alguns aceitam de bom grado, outros não aceitam, alguns exames são feitos, outras não aceitam fazer os exames, e por aí vai, tá? Então você tem essa grande discussão quanto à presença da cromatina no corpúsculo de Barr. Se essa presença é verificada, sim, ela é uma mulher mesmo, tá? A gente sabe dos erros genéticos que às vezes podem ocorrer numa fecundação e essas alternâncias podem causar organismos que se desenvolvam, mas que tenham em grande parte a presença do corpúsculo de Barr, então isso enfatiza que ela é uma mulher, tá? E se não possui essa presença, enfatiza mais que ela tem mais características masculinas, tá? Então você tem essa diferenciação. E está sendo cada vez mais utilizada nas competições afora, para conseguir colocar essa veracidade do sistema, certo? Aí dentro disso nós temos o sistema XO que a gente chama, tá? E ele ocorre assim, principalmente nos insetos, tá? Por quê? Porque lá nos insetos, o macho, ele não tem o cromossomo Y, ele só tem o X. A fêmea que continua portadora do par cromossômico sexual X. Pela ausência desse cromossomo sexual Y, nós chamamos ele de sistema XO, tá? Porque ele não tem o duplo cromossomo. Então, por isso que é dado o nome ao sistema. As fêmeas, elas são representadas como 2A, né, XX, que são homogaméticas, e os machos são o 2A, XO, que são heterogaméticos. E são heterogaméticos porque ele não apresenta, como ele não apresenta esse cromossomo Y, ele só apresenta o X, tá? Então a diferenciação quanto ele ser macho ou fêmea vai ocorrer, como ocorre às vezes no caso das abelhas, tá? Ocorre uma partenogênese para a identificação desses indivíduos, se ele vai ser masculino ou se vai ser feminino.
Ainda nós temos nas aves o sistema o sistema ZW, desculpa, que é bem conhecido dos galos e galinhas, por exemplo, mas ele engloba borboletas, peixes, e a composição cromossômica do sexo ela é oposta a essa normalidade que a gente viu, de o macho ser XY e a fêmea XX. No caso dos insetos, o macho ser XO e a fêmea XX, tá? Então, ele é bem contrário a isso, porque ali nas aves, quem é homogamético é o masculino, enquanto as fêmeas são heterogaméticas. Então, para não causar uma confusão, a simbologia que foi usada é diferente também, tá? É diferente do sistema XY e XX. No sistema ZW, os cromossomos sexuais do macho eles são representados por ZZ, porque eles são homogaméticos, né? E nas fêmeas, os cromossomos sexuais são representados por ZW. A fecundação ocorre da mesma forma, somente a simbologia mudou, porque para não criar confusão com o sistema XXXY, tá? Então, nas aves é utilizado o sistema ZW, onde o macho é homogamético e a fêmea é heterogamética. Não esquece disso daí. Nas aves, quem é homogamético é o macho, porque ele possui os gametas ZZ. E na fêmea, quem possui os cromossomos sexuais heterogaméticos são representados por ZW. Certo, pessoal? Tranquilo? Bem tranquilo de se entender, tá? As diferenciações são grandes, então não tem como confundir isso. Aí nas abelhas nós temos o que a gente chama de partenogênese, tá? Nas abelhas, a determinação sexual ela difere bastante do que a gente viu, né? Ou do que a gente estuda normalmente. Nesses insetos, das abelhas, o sexo não depende da presença dos cromossomos sexuais. E sim, ele depende da ploidia, que quer dizer o quê? Os machos, né, que são os zangões, eles são sempre haploides, tá? E as fêmeas são diploides. Então os machos, eles são produzidos por células N, sem a carga total genética. E as fêmeas são produzidas com a carga total genética, né? Por isso que elas são diploides. A rainha é a única fêmea fértil da colmeia, tá? Mesmo que tenha as operárias, todas as operárias elas são fêmeas, mas a única que é fértil é a rainha. E isso daí, ela confere essa fertilidade a ela, porque quando nasce, ela é alimentada com a geleia real. E a geleia real causa essa alteração, né, no corpo da fêmea, fazendo com que ela se torne fértil, tá? Então é a única fêmea fértil. Por meiose, ela produz centenas de óvulos, tá? Todos eles divididos pela metade, então sempre a produção de óvulos é por meiose. E aí o que acontece? A maioria vai ser fecundado pelos zangões, tá? Os óvulos fecundados vão originar zigotos que se desenvolvem em fêmeas, então todos eles são desenvolvidos em fêmeas. Somente no caso do zangão que ele se desenvolve por ele, né? Ele não precisa da diploidia, ele não precisa ser diploide, ele é haploide somente, tá? Aí acontece o seguinte, lá na fase larval, as fêmeas da colmeia elas vão receber essa alimentação especial, tá? Que é baseada na geleia real e vão formar novas rainhas, tá? Caso elas não recebam essa alimentação, elas vão se desenvolver e vão formar as operárias, que são estéreis, tá? Todas elas são estéreis, a única que acaba tendo fertilidade é a rainha. Quando os óvulos não são fecundados, eles vão se desenvolver por mitoses. Então toda a divisão dele vai ser por mitose, todas células idênticas, tá? E eles vão desenvolver os machos, que são haploides. Isso é chamado de partenogênese, tá? Então ele é esse procedimento de desenvolvimento de óvulo não fertilizado em indivíduos adultos que são haploides, certo, pessoal? Tranquilo, tá? Então, pessoal, dentro ainda da herança genética,
nós temos as doenças que são genéticas, ou seja, que são ligadas aos cromossomos, tá? São aquelas doenças que você nasce com elas já, o indivíduo já nasce com essas doenças, tá? Então, elas envolvem alterações do material genético, são alterações do DNA celular. Algumas delas têm caráter hereditário, que são repassadas de pais para filhos, tá? E mas nem todas elas são hereditárias, tá? Porque você pode ter outras doenças que são causadas por alterações do material genético. Por exemplo, assim, o câncer, tá? O câncer, ele é largamente discutido se ele é uma doença genética, hereditária ou não, tá? O câncer não é hereditário, você não herda o câncer de ninguém. O câncer, ele é causado por alteração no material genético, tá? Então, o que você pode herdar? Você pode herdar células um pouco mais frágeis e por alguma alteração externa ou alguma alteração do meio celular ou alguma modificação celular, essa célula, ela vai se alternar, o DNA dessa célula vai se alternar e vai começar a atacar as outras células. Isso é um câncer, tá? Então, ele não é transmitido hereditariamente. O que é transmitido é essa alteração celular. Aí você tem essa funcionalidade da célula poder fazer essa transição, essa modificação, né? Ela mesma se altera. Isso ocorre devido a um erro de codificação genética. Isso ocorre, ele pode gerar alguma alteração química, por exemplo, o uso extensivo de defensivos agrícolas, utilização de venenos em larga escala, alterações do sol causadas pela luminosidade que pode gerar o câncer de pele. Então, em algum momento, a codificação genética dessa célula muda, ela se altera e ela começa a atacar as células saudáveis, tá? Isso é um câncer, tá, pessoal? Então, a gente não consegue aferir diretamente da onde que ele se origina. Um exemplo é o câncer que eu tive. Tá? Foi feito um mapeamento genético da minha família na época, ninguém da minha família nunca teve câncer e eu tive um câncer ósseo, tá? E eu conversei com um médico na época e como eu sofri um acidente de moto mais ou menos uns 15, 16 anos atrás, onde eu bati a perna. Só que o médico ele não conseguiu me aferir, foi dali que originou ou não foi dali. Tá? Em algum momento, alguma das minhas células em recuperação, na época eu não quebrei, eu não fraturei o fêmur, eu não fiz nada, não teve trinco, não teve nada, mas em algum momento, essa divisão celular que ocorreu na massa óssea, alguma célula se dividiu errado ou passou a carga cromossômica por mitose errada e ela começou a atacar os tipos celulares, tá? Não sendo de herança genética. Então é bem delicado, são bem delicadas essas situações, mas eu vejo N casos assim do pessoal falar, mas meu pai e o meu avô, eles tiveram câncer de pele. E eu também tive. Tá? Isso são propensões genéticas, você herdou células mais frágeis. A gente sabe que o sol é muito danoso para a pele, tá? Principalmente para pessoas que têm uma baixa quantidade de produção de pigmentação na pele. Então, pessoas mais claras, pessoas albinas, elas têm muita propensão a isso, porque você não tem a produção em larga escala, né, para proteger a pele. Tô tentando lembrar o nome da pigmentação que dá a coloração na pele. Me fugiu agora, logo eu lembro. Então você não tem essa produção. E você é mais... você acaba sendo mais atacado pela luz solar, né? As células acabam sendo mais atacadas e daí em algum momento essas células mais frágeis acabam se transformando e causando o câncer, né? Que é a própria célula que acaba atacando o corpo. Você não adquire ele de ninguém, ele não passa para ninguém e é uma alteração da própria célula do teu organismo, tá? Nas doenças genéticas, elas são divididas em 3 tipos, tá? As monogenéticas ou mendelianas, que é quando apenas um gene celular é modificado.
Aí nós temos as multifatorial ou poligênicas, que ocorre quando mais de um gene é atingido e ocorre ainda a interferência dos fatores ambientais dentro delas, tá? Esses fatores que eu falei, a luminosidade, veneno, ingestão de substâncias químicas que são tóxicas para o organismo, e as alterações cromossômicas, que é quando os cromossomos sofrem modificações na sua estrutura e no número de cromossomo, tá? A gente sabe que a espécie humana possui 23 pares de cromossomos homólogos, tá? Com numa quantidade de 46 cromossomos cada célula. Qualquer falha, qualquer excesso de cromossomo, ele gera uma doença genética, tá? Dentre delas, assim, a gente tem as síndromes mais comuns, né? Por exemplo, assim, a síndrome de Down. O Down, ele é uma alteração genética causada por um cromossomo, tá? Então, lá quando os cromossomos separei, eu coloquei um mapinha dos cromossomos ali, lá no cromossomo 21, tem um cromossomo a mais, tá? Então ele tem, lá no cromossomo 21, em vez dele serem 2 pareados homólogos, eu vou ter 3 cromossomos. E esse terceiro cromossomo gera as características de um portador de Down, tá? Todas aquelas características que são bem evidentes. E também você tem a alteração assim. Nós temos o portador de síndrome de Down mais severo, o mediano e o leve, que é de acordo com a expressividade desse gene na pessoa. Como esse gene vai se tornar expressivo ou não. No geral, os portadores de síndrome de Down, eles apresentam fraqueza muscular, orelhas mais baixas que o normal, e em alguns casos um leve retardo mental e baixa estatura, tá? Não é um geral, mas são as características gerais do portador de síndrome de Down. Ainda nós temos, por exemplo, o caso da anemia falciforme. A anemia falciforme é uma alteração genética nas hemácias, tá? Ela tem característica hereditária. As hemácias, ela perde o formato normal. Então, se eu tenho uma hemácia, a hemácia ela parece uma rosquinha, tá? Meio afundadinha assim no meio dela, bem igual a um Donuts. Quando a pessoa tem anemia falciforme, essa hemácia ela se distorce, ela forma um formato de foice, tá? E esse formato de foice dificulta ou torna a hemácia incapaz de fazer as trocas sanguíneas, as trocas gasosas dentro dos organismos, né? Carregar o oxigênio e retirar o gás carbônico. Então dificulta essa passagem das hemácias pelos vasos sanguíneos. E isso acaba comprometendo a oxigenação desses tecidos. Ainda dentro dessas características, nós temos a diabetes. Sim, a diabetes ela é hereditária, ela pode ser hereditária, depende do caso, tá? A diabetes ela é uma doença que ela compromete a produção de insulina. Então nós temos aqueles casos de diabéticos que nascem com a diabetes já. Então você não consegue ter uma produção de insulina eficaz, que é direcionada pelo hormônio T3, tá? E que acaba ordenando assim o organismo a produzir mais insulina ou produzir menos insulina. Então você tem essa diferença. No Brasil, tem mais ou menos 7% da população possui diabetes hereditária, que nasce com ela. É diferente, pessoal, da diabetes adquirida, por exemplo. A diabetes adquirida é aquela que você adquire por maus hábitos alimentares, uso excessivo de esteroides, tá? E medicamentos controlados. E a diabetes que é pela idade mesmo. A pessoa está ficando idosa, está alcançando uma idade mais avançada e o corpo naturalmente vai diminuindo a produção de hormônios, tá? Então são diferentes. Eu tenho a diabetes hereditária e a diabetes adquirida, tá? A adquirida ela não tem caráter hereditário, tá? A adquirida são essas aí que eu falei, pelo alto uso de esteroides, de medicamento controlado, maus hábitos de vida, né? O consumo excessivo
de açúcar, de grandes cargas de açúcar, aí a tireoide, ela não vence produzir o hormônio T3, que vai mandar fazer a insulina, que vai ordenar a produção de insulina, então você acaba tendo essas alterações. E pela idade avançada, que é pela própria programação celular, tá? De você ter uma diminuição na produção desses hormônios. Certo, pessoal? Tranquilo? Beleza. O daltonismo, nós temos o daltonismo, né? O daltonismo, ele é uma herança ligada ao sexo. Então ela depende do cromossomo X, tá? Ele está especificamente no cromossomo X e é aquela doença que se torna incapaz de distinguir cores, como o vermelho e o verde, tá? Isso daí são características dos daltônicos. Hoje nós temos já indústrias que produzem um óculos especial, onde consegue fazer a difração de luz. Então os daltônicos conseguem enxergar normalmente essas cores, tá? Como o vermelho e o verde. Mas eles têm uma vida normal, porque eles se acostumam com esses padrões e eles identificam as cores de acordo com os padrões, tá? Porque diferentes tipos de cores apresentam diferentes tonalidades, certo, pessoal? E ela está específica no cromossomo X. A maioria dos casos são masculinos, tá? Porque você precisa da paridade do cromossomo presente. Então, no homem, se esse cromossomo do daltonismo está presente no X, ele vai ser daltônico. Como a expressão nas meninas, como as meninas são XX, para ter a expressividade do daltonismo, ele precisa aparecer homólogo, tá? Precisa aparecer nos 2x, senão não ocorre a expressividade. No homem, se ele aparece, ele é uma doença recessiva, né? Então, se aparecer essa carga genética no cromossomo X, o homem vai ser daltônico. Ainda nós temos doenças genéticas raras, tá? Que são as mais raras, que aparecem numa porção da população bem menor. E dentro delas, assim, como elas têm uma baixa incidência, não são muito estudadas também, tá? São estudadas de acordo com o aparecimento delas na população. Nós temos a distrofia muscular de Duchenne, tá? Que ela tem um caráter recessivo e está ligada ao cromossomo X também. E ela é uma doença que ela é caracterizada pela ausência da proteína distrofina. E ela leva ao enfraquecimento muscular. Nós temos a fibrose cística, que ela é uma herança autossômica, né? Lembra lá quando se ela é autossômica, ela é recessiva e a característica dela é a produção de secreção que se acumula nos pulmões e nos pâncreas, tá? Torna muito difícil a vida da pessoa a fibrose cística. A síndrome de Paget, que é a trissonomia do cromossomo 13, tá? Ela tem um cromossomo a mais. Lá no meu cromossomo 13, em vez de ele ter somente os 2 cromossomos pareados, eu vou ter 3. E ela causa várias alterações físicas e fisiológicas nos organismos. A síndrome de Turner, que é uma doença genética que ela é caracterizada pela presença de apenas um cromossomo sexual, somente o X, tá? Então, ele, em vez de ele ter o cariótipo 46 cromossomos, ele tem 45 e ela afeta apenas indivíduos do sexo feminino, tá? A doença, ela acomete uma a cada 3.000 mulheres, a cada 3.000 nascimentos de mulheres, né? E a taxa de aborto é muito grande, tá? Ela pode chegar a 97%. Porque a síndrome de Turner, ela pode caracterizar malformação fetal, malformação do bebê, dificuldades nas fases de crescimento. São indivíduos que é muito difícil de chegar à vida adulta. Ainda nós temos o albinismo. O albinismo também ele é uma característica autossômica recessiva, tá? E é o que compromete a produção da melanina. A melanina que dá a pigmentação para a pele, para os olhos, para os pelos, tá? Então, pessoas que são afetadas pelo albinismo têm a pele muito clara, além de cabelos e olhos bem claros, tá? Em algumas regiões da
da Escócia, da Normandia, existem indivíduos que estão nascendo 100% albinos, tá? Sem coloração no olho, o olho fica cinza, todos os pelos não possuem coloração, todos os pelos são brancos, tá? Cabelo, tudo, devido a essa característica autossômica recessiva. Como você tem populações que mantêm muitos cruzamentos próximos entre essas populações, então isso ajuda a você ter uma taxa maior de albinismo, tá? E os portadores de albinismos, eles são muito sensíveis à luz solar, tá? Então qualquer incidência mais forte do sol pode causar alterações genéticas a nível celular e causar câncer de pele, por exemplo, nessas pessoas. Ainda nós temos a fenilcetonuria, que ela é uma herança autossômica recessiva também, e ela é caracterizada pela... ela impede que o aminoácido da fenilanina seja produzido. Então, acaba se acumulando no sangue e pode comprometer funções do organismo, principalmente as funções cerebrais, tá? Por impedir essa metabolização da fenilalanina, certo? Ainda temos a progeria, que é uma doença que se manifesta na infância e é caracterizada por um envelhecimento acelerado das pessoas, pode ser até 7 vezes mais rápido do que o envelhecimento normal, e atinge assim uma proporção pequena, assim, 1 a cada 8 milhões de nascidos. E geralmente as pessoas que possuem a progeria são pessoas que têm uma vida somente até os 15, 16 anos de idade. Tranquilo? Outra que é muito assim, que aparece bastante, é a hipertricose, que comumente assim ela era confundida como o homem-lobo, os lobisomens e afins, que ela é muito rara, mas ela é caracterizada pelo crescimento excessivo de pelos em todas as partes do corpo, que cobre praticamente todo o corpo, tá? As estimativas é que ela atinge 1 a cada 1 bilhão de nascidos, então você tem uma porcentagem muito pequena da população que pode apresentar a hipertricose ou não, certo, pessoal? Espero que tenham entendido, tá? Segue o material de vocês em anexo ali, quanto às doenças que podem ser acarretadas e como eles vão aparecer nas pessoas. Um grande abraço, um beijo e até a próxima aula.